Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier, do espírito Hilário Silva, a história intitulada O Caso do Aprígio. O coronel Alfredo Cortes havia sofrido um atentado e estava em condições muito sérias, graves, sob seu leito. Então Hilário, chegando lá, observou um grande movimento de pessoas que pediu para que se afastassem, para que ele pudesse avaliar o coronel. Chegando lá, percebeu que o estado era realmente muito grave. A porta do cofre estava aberta, ele havia sido apunhalado e o punhal havia atingido o coração. E ele estava praticamente nos últimos momentos, mas ainda respirava fracamente. Então, ele resolveu perguntar: Coronel, quem foi que fez isso? E observou que o coronel balbuciava alguma coisa, e ele então colocou o ouvido bem próximo à boca do coronel para poder entender. E ele pôde ouvir quando ele disse: Aprígio. Aprígio, na verdade, havia sido criado pelo coronel como um verdadeiro filho. Ele havia sido abandonado à sua porta, ainda na condição de bebê. E o coronel fez de tudo. Deu-lhe estudos, ajudou na sua caminhada. Embora não tivesse interesse em fazer qualquer faculdade, mas teve estudo suficiente para ter uma profissão digna, onde pudesse ter condições de sobrevivência. E ele, em pouco tempo, veio a falecer. Não suportou a ferida no coração que havia sofrido. Hilário, então, tomou conhecimento que a lavadeira da casa havia sido acusada e viu, quando Aprígio a trouxe, segurando pelos seus braços, acusando-a, dizendo que ela havia sido vista sobre o telhado da casa vizinha, que certamente roubara o dinheiro e escondera em algum lugar. E a agrediu, bateu nela com força, dando-lhe socos e pontapés no peito. Hilário naturalmente interviu, impedindo que ele continuasse. Embora compreendendo a dor do momento de um filho, a revolta, mas Aprígio insistia. E ele, olhando seriamente para a lavadeira, perguntou a ela: Diga-me a verdade, foi você? E ela, de olhos baixos, confirmou o ato. As acusações continuaram.
E ele não teve outra alternativa senão permitir que ela fosse presa, levada ao cárcere. Sofreu muito. Foi feito o julgamento. E ela foi condenada, pois que confirmou o seu crime. Alguns anos se passaram. Aprígio herdou uma imensa fortuna. Progrediu durante um período. E tempos depois, caiu em fracasso, tendo terminado seus dias, abandonado praticamente, esquecido por todos, numa sala de um hospício. O próprio Hilário, com o passar do tempo, também retorna ao mundo espiritual. E, para sua surpresa, quem que estava entre o grupo de pessoas que veio recepcioná-lo? A lavadeira, sorridente, abraçou, pois que, na verdade, ele fez de tudo para poupá-la dos sofrimentos. Então, ele não resistindo, pensando na situação que vivenciaram na Terra, resolve perguntar-lhe: afinal, foi mesmo você a autora daquele crime? E ela então lhe respondeu: não pude dizer a verdade, pois que Aprígio é o meu filho. Então, meus irmãos, quantas histórias nós tomamos conhecimento de casos semelhantes. Normalmente, uma situação como essa não começa numa única reencarnação. Ela vem de tempos atrás, de outras experiências, onde os espíritos se comprometem uns com os outros. Fica no seu íntimo o desejo da desforra, da vingança. Embora não veja isso com clareza numa outra reencarnação, vem automaticamente através do seu inconsciente e acaba agindo conforme planejado mesmo antes da reencarnação. A mãe que não teve condições de criar o seu filho encaminha-o para alguém que ela sabia que tinha possibilidades de ajudá-lo. Empregou-se posteriormente na sua casa porque era uma forma de estar ao lado do filho. Trabalhou ali durante muitos anos, mas o seu filho, embora sendo educado pelo coronel, pela sua família, apresentava sintomas de descaminhos, andando em más companhias, e acabou, por agir daquela forma, certamente tendo sido surpreendido pelo pai de criação, acabou por tê-lo matado. Entendamos, meus irmãos, somos espíritos imortais e nesta vida estamos construindo as próximas.
O melhor que podemos fazer uns com os outros é o bem, estender-lhe as mãos, aprender a amá-los, evitar confrontos e conflitos, para que não encontremos no futuro situações semelhantes ao caso aqui relatado. Que Deus nos abençoe. Muita paz.